Minha gente, vamos começar então a aula de hoje? Quem gostaria de fazer uma oração, por favor? Pai, nós te louvamos, Senhor, nós te adoramos nesse dia, te agradecemos porque é o dia que o Senhor nos preparou, que o Senhor nos guardou, nos trouxe até este local, para podermos ouvir a tua voz, podermos adorar o Senhor. Pedimos, Pai querido, que o teu Espírito Santo nos conduza neste momento, nos instrua, guarde nossa mente, nosso coração, livra-nos de distração, ó Deus, guarda-nos, Pai querido, de qualquer coisa contrária à tua vontade, Senhor. Conceda graça, Rodrigo, também, sabedoria do alto neste momento, traga a memória dele aquilo que o Senhor já colocou, ó Deus. E conceda, Pai, que esse momento seja um momento de verdadeira adoração a Ti, Pai. Que, acima de tudo, o Teu santo nome seja honrado, seja glorificado em nosso meio, Pai. E que a Sua amada igreja possa ser mais uma vez edificada, lavada por água pela palavra, Pai. Assim nós oramos, Pai, com a santa expectativa de mais uma vez, como tem sido até aqui, ouvir a Tua voz e assim, ó Deus, ajustarmos a nossa bússola, ajustarmos a nossa maneira de caminhar aqui nessa terra, Pai. Isso tudo para a glória do Teu santo nome, Pai. Assim oramos, desde já te agradecemos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. 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 Meus amados, na última aula do breve catecismo, nós estudamos a pergunta de número 7. Nós estamos dentro da primeira parte aí da divisão do breve catecismo: Deus, criação e queda. Agora, se vocês perceberam, nós começamos, lógico, qual é o fim principal do homem. Depois nós começamos a ver sobre os atributos de Deus, os predicados de Deus. Agora vocês vão perceber que nós vamos passar por uma transição de Deus para a criação. Mas Deus, lógico, acima de tudo, toda essa subdivisão, e tem Deus por trás. Mas agora a gente vai, a partir da pergunta 8, e hoje nós vamos ver duas perguntas, 8 e 9. Nós vamos iniciar a respeito da criação. A pergunta de número 7 foi a seguinte, ó, todos juntos: o que são os decretos de Deus? Vamos lá, o que são os decretos de Deus? Resposta: os decretos de Deus são o seu eterno propósito, segundo o conselho da sua vontade, pelo qual, para a sua própria glória, ele pré-ordenou tudo o que acontece. Em outras palavras, vai, quem gostaria de comentar? Em outras palavras, a resposta, por favor, vai. Fala um pouquinho sobre os decretos de Deus. Imutáveis, muito bem. Nenhum dos planos de Deus pode ser frustrado. Muito bem. Decretos de Deus, tudo aquilo que Ele ordena previamente para acontecer desde sempre, ok? Desde sempre. Decretos de Deus. Decretos de Deus são imutáveis, algo petrificado mesmo. Qualquer coisa que aconteça durante a execução dos decretos de Deus não alteram os decretos de Deus. Pense sempre nisso. As coisas não estão acontecendo e os decretos de Deus estão sendo executados ou estão sendo formulados, elaborados durante a sua execução. Os decretos de Deus estão sendo executados, mas eles já foram pré-ordenados antes de sempre, antes de qualquer coisa. Os decretos de Deus já foram pré-ordenados desde a eternidade passada, certo? As coisas estão acontecendo não porque os decretos de Deus estão sendo alterados ou elaborados ou pensados por Deus para pôr em execução agora, não. Tudo já foi pré-ordenado por Deus, decretado por Deus. Nós estivéssemos ajustados, né? Isso, exatamente. Como se Deus estivesse, como no teísmo aberto que nós vimos na última aula, Deus está construindo o futuro junto conosco. Não, as coisas estão acontecendo, mas Deus já pré-ordenou, já decretou todas as coisas, certo? Agora vamos para a pergunta 8, que é a aula de hoje. Você está com seu material aí? Pergunta de número 8 diz o seguinte: como Deus executa os seus decretos? Lembrando, Deus decretou todas as coisas, mas Ele executa aquilo que Ele ordenou desde a fundação do mundo, ou antes da fundação do mundo.
Como ele executa? Porque isso precisa vir à existência. Isso, o que ele decreta, acontece. Como acontece? Como Deus executa os seus decretos? A resposta, vamos todos juntos. Resposta: Deus executa os seus decretos nas obras da criação e da providência. Deus executa os seus decretos nas obras da criação e da providência. Nós vamos estudar. A pergunta de número 9 vai falar sobre criação e a pergunta de número 10 vai falar sobre providência. Hoje nós vamos ver sobre criação, a pergunta de número 9. Mas nós precisamos, a pergunta de número 8 é um início, é uma preparação para nós entendermos como que Deus põe em prática aquilo que Ele determinou eternamente. Através das obras da criação e através das obras da providência. Daniel 4:35. Vamos lá, Daniel 4:35. Esse texto é lindo demais. Sabe quem disse? Um dos reis mais maldosos da humanidade. Quem disse isso? Nabucodonosor. Olha só o que ele disse. Acharam aí? Daniel 4:35, pode ler, pai. Todos os moradores da terra são por ele reputados sem nada. E segundo a sua vontade, ele opera com o exército do céu e os moradores da terra. Não há quem lhe possa deter a mão, nem lhe dizer o que faz. Todos os moradores da terra são considerados como nada. E o Altíssimo faz o que quer com o exército do céu e com os moradores da terra. Não há quem possa deter a sua mão, nem questionar o que ele faz. Nabucodonosor, depois de ter pastado como um animal, depois de ter vivido de forma irracional, ele volta à sobriedade e declara isso. O que ele está declarando em suma? Vai. A soberania de Deus, tanto no céu quanto na terra. O que diz aí no início? São considerados como nada, o Altíssimo faz o que quer com o exército do céu e com os moradores da terra. Aqui está dizendo a respeito de duas realidades: a realidade terrena e a realidade sobrenatural. Tudo que Deus faz, tudo que Deus fez, todas as coisas, tanto nas potestades celestiais quanto na esfera terrena, estão sob o domínio, o controle, os decretos de Deus. Tudo. E Nabucodonosor disse: não há quem possa deter a sua mão. O que quer dizer isso? A execução, como nós vimos no início, a execução dos decretos de Deus não são alterados. A execução dos decretos de Deus não alteram os decretos de Deus. Nós precisamos bater nessa tecla, porque muitos acreditam que Deus está escrevendo a história. Não há quem possa deter a sua mão, nem questionar o que ele faz. Tudo o que está acontecendo, Deus já determinou, inclusive o fim de todas as coisas. Ok? Deus não é pego de surpresa. Deus não olha as coisas e fala: não era isso que eu queria, mas vamos lá. Tudo já está decretado, pré-ordenado por Deus, e Ele executa então aquilo que Ele determinou desde sempre. Outro texto, Efésios 1:11. Efésios 1:11, esse texto fala a respeito da nossa salvação antes da fundação do mundo e mostra que a vontade de Deus é que é feita. No qual também feitos esperança, predestinados, segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Isso, pegando a primeira parte do versículo 11, fala que nós, em Cristo fomos também feitos herança, predestinados. Nós fomos escolhidos, predestinados antes da fundação do mundo, ok? Ok. Agora, pega a segunda parte do versículo que diz o propósito, ou seja, a vontade. O que diz a sua versão aí, mãe? O propósito, né? Propósito. O propósito daquele
de Deus, que faz todas as coisas, conforme o conselho da sua vontade. Tudo o que acontece, tudo o que Deus faz, Ele faz porque Ele quer, Ele faz porque agrada a Ele, tudo o conselho da sua vontade. Todas as coisas. Pensa no que está acontecendo hoje no século 21, ano de 2020. Ano de 2020, muitos queriam riscar do seu calendário. Nós somos a geração que estamos passando algo complicadíssimo. Coisas inimagináveis até o ano passado. Você sabe do que eu estou falando. Gafanhoto de um lado de cá, pandemia do lado de lá, poeira não sei da onde. Você, o ano passado, lá comemorando o Natal com sua família, ia imaginar isso hoje? Jamais. Mas está tudo debaixo do conselho da vontade de Deus, do propósito de Deus. Essa foi a vontade de Deus. O propósito de Deus para o 2020 foi isso. E até aqui, até hoje, nós estamos vivendo a vontade de Deus, o propósito de Deus. Muito bem. Outro texto, vai. Apocalipse 4:11. Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder de todas as coisas que tu criaste. Sim, por causa da tua vontade vieram a existir e foram criadas. Perceberam aí? Três palavras coincidentes no sentido de serem repetidas nos três textos que nós vimos até agora. Qual é? Vontade ou propósito. Vontade, propósito. Propósito de Deus, o querer de Deus, vontade de Deus. Olha esse texto de Apocalipse, que lindo que é. Vontade. 1 João 3. Apocalipse 4:8, 4:11. Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder. Nós devemos orar isso, sabia? Hoje, diante de tudo que está acontecendo, o Senhor é digno. Por quê? Criasse todas as coisas. Porque nós muitas vezes estamos reclamando. Por que está acontecendo isso? Por que está acontecendo aquilo? Por outro, nós devemos mudar a nossa oração. Senhor, o Senhor é digno. Toda a honra e toda a glória ao Senhor, porque o Senhor criou todas as coisas, e pela vontade do Senhor, elas vieram a existir e foram criadas. Todas as coisas, tudo que está acontecendo, é por causa que o Senhor decretou tudo isso. A honra seja dada ao Senhor, a glória seja dada ao Senhor, adora o Senhor, porque tudo isso que está acontecendo provém de Ti. Um exemplo de oração para nós. Todas as coisas vieram a existir e foram criadas pela vontade de Deus. Perceberam? Deus tem uma vontade, propósito, conselho da sua vontade. Outro texto, Isaías 40:26. Quem achou, leia. Levantai ao alto os olhos e vede, que criou estas coisas, aquele que fez sair o seu exército de estrelas, todas bem contadas, as quais ele chama pelo nome, por ser ele grande em força e forte em poder, nenhuma só vem a faltar. Que texto belo! Mostra a criação de Deus e o controle dele sobre qualquer criatura, sobre qualquer coisa criada. E Isaías mostra que Deus criou todas as estrelas. Ele fala: olha as estrelas do céu. Está vendo? Então, Deus fez todas elas. E Ele sabe o nome de cada uma delas. E quando Ele chama, todas elas vêm até Ele. Ou seja, glorificam a Ele. Toda a criação de Deus glorifica a Ele. Todas elas não vêm a faltar. Deus conhece toda a criação. Ele é todo poderoso. Imagina quantas estrelas tem no céu. No céu, no espaço. Os astrônomos dizem que há mais estrelas no céu, ou seja, por aí, nesse vasto universo, mais do que as areias das praias e dos desertos na Terra. Isso é grande demais. É muita coisa. É muita coisa.
Deus sabe todas elas. Deus criou todas elas. Outro texto, Isaías 14, 26. O que diz lá? E 27 também. Esse é o desígnio que se formou concernente a toda a terra, e esta é a mão que está estendida sobre todas as nações, porque o Senhor dos Exércitos determinou: quem, pois, o enfrentará? A sua mão está estendida, quem, pois, a fará voltar atrás? Olha só, esse texto você percebe tanto a ordem de Deus, o decreto de Deus, quanto a execução do decreto de Deus. Isaías está mostrando no versículo 26. Isso Deus determinou. O decreto de Deus é esse. Quem, pois, vai impedir que isso aconteça? A execução das coisas, a execução dos decretos de Deus. Nada do que a gente possa fazer, nada do que a humanidade possa fazer, nada do que a criação possa fazer impede a execução dos decretos de Deus, altera a execução dos decretos de Deus. Perceberam aí a junção entre decreto de Deus, determinação de Deus e a execução dos decretos de Deus? Versículo 27, execução dos decretos de Deus. Outro texto, Isaías 46, de 9 a 11. De 9 a 11. Lembrai que as coisas passadas estão explicadas. Eu sou Deus, e não há outro. Eu sou Deus, e não há outro semelhante a mim. E desde o princípio eu anuncio o que há de acontecer, e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam. E digo: o meu conselho permanecerá de pé, farei toda a minha vontade. E chamo a árvore rapina desde o Oriente, e de uma terra longínqua, o homem do meu conselho. Eu o disse, eu também cumprirei. Tomei este propósito, também o executarei. Perceberam o texto? Decreto de Deus e execução dos decretos de Deus. Esse texto também nos faz entrar num descanso, porque a gente pensa tantas coisas acontecendo, parece que algo ou determinadas coisas acontecem e parece que as coisas estão saindo do lugar, parece que as coisas estão tomando outro rumo na história de Deus, mas Ele está no controle de todas as coisas. Ele está no controle de cada detalhe do que está acontecendo hoje. Você já falou também outra aula, que Deus não é como um relojoeiro que inventou um relógio, criou um relógio todo sofisticado, deu corda e largou e deixa trabalhando sozinho. Isso monta o relógio. Então ele está executando as coisas. Cada segundo, cada detalhe da vida de cada pessoa, de todo o universo passa rigorosamente dentro do controle dele. Muito bem, exatamente. Essa é a resposta da pergunta número 8. Deus executa os seus decretos nas obras da criação, ou seja, quando Ele dá o start de todas as coisas, e também na providência, ou seja, providência é fazer as coisas acontecer. Providente, Deus é um Deus providente. Ele executa, Ele faz as coisas acontecerem, não só cria, mas mantém a criação, mantém as coisas. É exatamente isso. Atos 4, 24. Atos 4, 24. Soberano Senhor, que fizeste o céu, a terra, o mar e tudo que neles há. Não? Foi? Atos 4, 24. Eu vi só a segunda parte, desculpe. Ah, tá, a resposta. A segunda parte. Perdão, ouvindo isto, unânimes, levantaram a voz a Deus e disseram: Tu, soberano Senhor, que fizeste o céu, a terra, o mar e tudo que neles há. Amém. A resposta da igreja diante do que aconteceu. Aconteceu algo maravilhoso, a igreja encheu de gente, estava todo mundo ofertando e a conta bancária da igreja estava cheia, estava um dia de sol assim gostoso como hoje, não tinha pandemia, não tinha problema, os governos estavam todos alinhados moralmente, estava tudo certinho naquele momento, ok? Não. O que aconteceu? Pedro e João tinham sido libertos, soltos, porque eles estavam presos injustamente. E a igreja
diante desse problema que a igreja estava em oração, a igreja estava sofrendo, angustiada por conta da prisão de Pedro e João, e diante do cenário totalmente caótico e adverso e contrário à igreja, a igreja ora ao Senhor dizendo o quê? Qual que é a oração da igreja? Tu, soberano Senhor, Criador do céu e da terra, o Senhor sabe de todas as coisas. Nessa hora difícil, de dor da igreja, o Senhor está no controle. O Senhor cuida de todas as coisas. Os irmãos estavam presos, injustamente. Pedro e João, se você ler um pouquinho antes, vocês vão saber disso. E a igreja ora ao Senhor. Não é num momento de alegria, não é num momento de regozijo somente que a gente vai orar ao Senhor. Senhor, o Senhor está no controle de todas as coisas, porque as coisas estão indo bem, meus filhos estão sem doença, está tudo certinho. Por isso que o Senhor está no controle, o Senhor está cuidando. Mas se vier um câncer para o seu filho, o Senhor está cuidando. Se você bater o seu carro, sofrer um acidente, ficar paraplégico, tetraplégico, Deus nos livre disso. Mas se acontecer, o Senhor é soberano, o Senhor está cuidando. Deus nos livre disso. Podemos orar, né? Aquela aula sobre oração diz: Senhor, me livre disso, mas seja feita a tua vontade. Tu, soberano Senhor, está cuidando da perda do meu emprego. O Senhor é soberano. Como a gente ora como convém a nós muitas vezes, né? A gente entende a soberania de Deus, uma parte dela para nós, né? Mas Deus é soberano sobre tudo, absolutamente tudo que acontece na sua vida, no universo. Interessante nós sabemos o contexto, né? Do que está acontecendo. Muito bem. Todas as histórias bíblicas mais ensinam sobre isso na prática é o livro de Jó. De Jó? Ah, é verdade. Verdade. Nem demais, não. É. Como a gente precisa entender que o Senhor está no controle de todas as coisas, inclusive do mal, inclusive de Satanás. Ele está no controle de Satanás. A história de Jó mostra isso. O mal está sob o domínio, o controle de Deus. Deus não cria o mal moral, o pecado, a maldade, não, porque vai contra o caráter dele, mas ele sabe, controla tudo isso, tanto o mal físico quanto o mal moral, controla todas as coisas. Até nessa história de Jó, chamando a atenção para um ponto que Jó não sabia o que estava acontecendo, né? Quando a gente lê, a gente já sabe que Satanás foi ter com Deus e Deus falou: não pode tocar com a coisa dele. A gente sabe disso, mas Jó naquela hora ele não sabia. É verdade. E aí às vezes tem essa tendência também. Às vezes a gente está passando por uma coisa muito ruim e a gente ficaria mais confortável se a gente soubesse por que Deus está fazendo isso. Não, Satanás foi lá, de repente a gente ficaria melhor. Para explicar para nós. Para explicar para nós, mas a gente tem que ter em Deus até sem explicação, né? Porque tudo está acontecendo para a glória dele e a gente está mais próximo do caráter de Cristo. É verdade. E eu percebo, assim, às vezes a gente não tem noção disso no nosso dia a dia, né? Uma vez eu não lembro o que aconteceu, e aí eu estava com um amigo, e aí aconteceu uma coisa muito boa. A gente ia fazer alguma coisa, eu acho que foi a faculdade, tinha um trabalho, aí mudou, e aí eu falei assim: ai, graças a Deus está no controle, Deus é muito bom. Aí ele virou para mim e falou assim: ué, e se não tivesse acontecido isso, Deus não estava no controle, não? Aí Deus era ruim, e isso me fez refletir. Eu falei: não, é verdade, às vezes eu acho que só as coisas boas são graças a Deus, né? É verdade, é verdade. Deus está no controle de todas as coisas. Lá em casa, às vezes acontece uma coisa boa. Senhor, obrigado por o Senhor ter permitido nós termos isso aqui. Não, ainda que o Senhor não tivesse dado, agradecemos também, mas obrigado por ter dado isso. Mas é verdade. Todas as coisas estão sob o controle do Senhor. Verdade. Certo? Pergunta número 8, então, é isso aí. Eu fiz um resuminho aqui sobre Deus executa os seus decretos. Então, como que Deus põe em prática o seu plano, a vontade, lembra do termo? O propósito dele. Como que ele faz isso? Através das obras da criação. Obras, entenda, o agir de Deus. Obras da criação, como?
Isso aqui é um credo, ó, presta atenção. Pela fé, entendemos que a criação veio de Deus, do Deus triuno, e a partir dali todas as coisas vieram a existir. Deus criou todas as coisas. Deus criou todas as coisas. Ele decretou e ele pôs em prática isso, iniciando através das obras da criação. Outro credo para nós: obras da providência. Pela fé, entendemos que Deus é o governador soberano, sempre presente de toda a criação, obtendo controle, direção e uso de todas as coisas para a execução dos seus propósitos. Isso é providência. Execução de obras da criação, e ele executa os seus decretos através da obra da criação e obra da providência. Ok? Esse é um resuminho da pergunta número 8 e da resposta da pergunta de número 8. Vamos então à pergunta de número 9. Qual é a pergunta de número 9? Está aí. Qual é a obra da criação? Então nós vimos que Deus executa os seus decretos pelas obras da criação, pelas obras da providência. A 9 vai mostrar para nós então qual é a obra da criação. Resposta, vamos todos juntos. A obra da criação é aquela pela qual Deus fez todas as coisas do nada, pela palavra do seu poder, no espaço de 6 dias, e tudo muito bem. Aquela pela qual Deus fez todas as coisas do nada, pela palavra do seu poder. Em outros versos da Bíblia mostra que Deus criou as coisas pelo dedo, pela ponta do seu dedo. Mas nós vimos no relato de Gênesis, é aquilo que nós vimos na última aula, é uma antropomorfia, né? Quando fala, Deus criou as coisas, Deus fez as coisas pelas obras das suas mãos, pelos seus dedos. É só para nós entendermos como que, porque a gente, na nossa mente é como se fosse um artífice, né? O oleiro mexendo com barro, fazendo todas as coisas, mas Deus, pela palavra do seu poder, criou todas as coisas no espaço de 6 dias e tudo muito bem. Gênesis 1, temos que ver, não podemos passar sem ver Gênesis 1 hoje. Abra lá então, Gênesis 1. E eu gostaria que vocês comentassem bastante agora sobre isso, inclusive com ilustrações a respeito da criação bela do Senhor. Vamos lá, Gênesis 1 e 1. O que diz lá Gênesis 1? No princípio criou Deus os céus e a terra. Vamos parar para pensar o seguinte: criacionismo. Vamos pensar sobre criacionismo. Criacionismo. O que é criacionismo? Criacionismo é uma corrente ou um entendimento de quem acredita que as coisas foram criadas. Ok. Criacionismo não é um artigo de religião. Criacionismo é um artigo sobre uma corrente de entendimento. Muitas pessoas acreditam no criacionismo, mas não acreditam que Deus foi o Criador. Agora nós temos que entender o seguinte: nós acreditamos no criacionismo bíblico, certo? Entenderam? Muitas pessoas acreditam que o universo foi criado por um ser, ou o universo foi criado do nada, por uma força, uma energia, ou não sei o que. Entenderam? São correntes sobre criacionismo, de entendimento a respeito do criacionismo. Outra coisa é evolucionismo. Outra coisa são entendimentos a respeito da origem de todas as coisas. Mas nós acreditamos no criacionismo bíblico. Pela fé, você e eu fomos as nossas mentes foram esclarecidas pelo agir do Espírito Santo de Deus, que Deus, o Deus da Bíblia, criou todas as coisas. É pela fé. Hebreus diz isso. Você não acredita no que você acredita porque você estudou, porque você ouviu de algum estudioso sobre a criação. Não. Você acredita porque você tem fé, sabia? Muita gente está tentando acreditar, mas não consegue acreditar de verdade que Deus criou todas as coisas, porque não tem fé. Gente, você vê, você entende, você tem esse raciocínio hoje espiritual por causa da fé.
Sem fé é impossível agradar a Deus, diz Hebreus. Porque importa nós crermos que Ele existe e que Ele é galardoador dos que os buscam. Pela fé você acredita que Deus existe e que Ele fez todas as coisas. Porque nós não estamos estudando aqui cientificamente a criação. Nós estamos estudando a criação por meio da Bíblia, com entendimento com os olhos da fé. Não desvincule isso da sua vida. Se você ficar na parte científica, você não. Quem ficar somente na parte científica vai para o inferno. Porque jamais vai ver o Deus verdadeiro. Entenderam? Você olha o versículo 1 de Gênesis 1, diz: no princípio Deus criou todas as coisas no céu e na terra. Ou no princípio Deus criou os céus e a terra. O que diz esse versículo? Versículo 1 é um resumo da criação. Os céus e a terra, como se estivesse mostrando também aquilo que está numa esfera diferente da terrena, aquilo que é celestial, aquilo que é potestade. Lembra que o Paulo fala? Muitas vezes ele fala principados e potestades. E o que é terreno? Céus e a terra. Aquilo que é sobrenatural, anjos, por exemplo. E aquilo que é terreno. Versículo 2, o que diz? Entenderam um? Alguém quer comentar sobre um? A palavra que faz toda a diferença aqui no é a palavra Deus. Porque muitos não podem crer que no início foram criadas todas as coisas. Desde o início, mas a diferença para nós é a palavra Deus. Por isso nós precisamos qualificar o termo criacionismo. Qualificar no sentido de mostrar, peraí, criacionismo, como assim? Eu entendo que o universo foi criado, mas por quem? De que jeito? Por isso que nós temos um criacionismo bíblico. Ok? Tem um criacionismo científico, tem um criacionismo, tem outro também, mas nós acreditamos que a forma como a Bíblia, como Deus mostra o que Ele fez na Bíblia é o que é a verdade. Ok? Versículo 2, o que diz? A terra era sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre as águas. Esse versículo ele é complicadíssimo, porque a gente não entende direito o que Moisés quis dizer com isso. Porém, é como que fosse assim: a terra era sem forma e vazia. Mais ou menos um resumão também do que Deus fez no início. Ele criou todas as coisas do nada, puf! E era meio que um conglomerado de coisas, né, Breno? Uma mistura assim, que não se conseguia identificar matéria, energia, força, lei, ali, naquela mistura de água com matéria, com tudo ali. A terra era sem forma e vazia. E o Espírito de Deus pairava sobre a face do abismo. Isso aqui é uma linguagem que era usada na antiguidade a respeito do abismo, do que existia abaixo da terra como algo sobrenatural. O Sheol. Muito disso tem a ver nesse versículo. Por isso que ele é complicadíssimo. Não dá para a gente comentar sobre ele, porque senão a aula vai embora. Depois você pega um estudo mais aprofundado sobre o versículo 2, que mostram verdades muito importantes para nós. Mas é mais ou menos isso. A terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre a face do abismo. O Espírito de Deus, quem é o Espírito de Deus? A terceira pessoa da Trindade. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. A Trindade agindo, como nós vimos na resposta. Não, está lá na resposta da pergunta 8. Deus triuno fez todas as coisas. Deus triuno fez todas as coisas. O Espírito de Deus estava lá, agindo. A terceira pessoa da Trindade também. O que mais que eu falar sobre o versículo 2 aí? Vai. Isaías 34, 11, tem na Bíblia também usa em hebraico as palavras orgulho e gordura, que é o sem forma e vazio. Então a gente vê que Deus não pegou algo existente e com propósito, que tohu quer dizer sem forma e goru quer dizer vazio. Ou seja, era algo deserto e sem motivo
Perfeito, isso aí, olha só que legal. Muito bem. Lindo, maravilhoso. Nosso Deus, Criador de todas as coisas. Versículo 3 agora. E disse Deus. E disse Deus. E disse Deus. O que quer dizer isso, gente? Pela palavra do seu poder. Capítulo 1 de João, versículo 1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Versículo 2. No princípio, o Verbo estava com Deus, fazendo o quê? Criando todas as coisas, por meio do Verbo, da palavra, da atividade poderosa de Deus, o Verbo, ele criou todas as coisas. Quem estava aí? Jesus, a segunda pessoa da Trindade. Que maravilha! E disse Deus, olha o agir do Verbo, da palavra poderosa de Deus, criando todas as coisas. Versículo 3 mostra, e disse Deus, haja luz, e houve luz. E Deus viu que a luz, versículo 4, era boa, e fez separação entre luz e as trevas. Deus chamou a luz dia, e chamou as trevas noite. Houve tarde e manhã o primeiro dia. Gente, o que aconteceu aí? Criação da luz. E aquilo que não é luz é trevas. Criação do sol? Não. Criação da luz? Criação da luz? Vocês conseguem entender isso? É magnífico isso. No primeiro dia da criação, Deus já separou o que é luz e o que é trevas. Versículo 6 agora, né? Ou 6. E Deus disse. Então, terminou o primeiro dia, vocês viram aí, né? Houve tarde e manhã o primeiro dia. Versículo 6 agora. E Deus disse: haja um firmamento no meio das águas, e separação entre águas e águas. E Deus fez o firmamento e a separação entre as águas debaixo do firmamento e as águas acima do firmamento. E assim aconteceu. E Deus chamou ao firmamento céus. Houve tarde e manhã o segundo dia. O que aconteceu no segundo dia? Isso, como o Breno disse agora há pouco, uma criação ordenada, coerente, lógica. Deus vai arrumando aquilo que estava sem forma e vazio. E Ele criou o firmamento, o céu, e fez separação entre águas e águas. Isso aqui tem muitas interpretações, mas podemos entender águas embaixo do firmamento, águas aqui, e possivelmente águas acima, nos céus. Separação entre águas e águas, porque estava tudo assim. Imagina, sabe quando você bate o bolo assim dentro do copo de liquidificador? Estava tudo ali. Mas se você pudesse fragmentar os ingredientes, você ia separar para lá, para cá, isso aqui ali, para lá, separando. E aí foi o que Deus começou a fazer aqui, separando as coisas, organizando as coisas, colocando ordem. No início houve uma ordem. Aqui você já percebe que as coisas tendem a se desorganizar. Não é do desorganizado, não é uma bagunça, ou não é por meio de uma explosão que as coisas vêm acontecer e as coisas depois vêm todo ordenadamente. Precisa ter muita fé para acreditar que houve uma explosão, e da explosão todas as coisas se organizaram exatamente como elas são. Versículo 9 agora. E Deus disse, percebam aí sempre o agir da palavra de Deus, do verbo, da ação poderosa, atividade poderosa de Deus em sua palavra. E Deus disse: ajuntem-se as águas debaixo dos céus num só lugar, e apareça a porção seca.
E assim aconteceu. Deus chamou a porção seca terra, e ao ajuntamento de águas chamou mares. E Deus viu que isso era bom. Então peraí, no dia de número 3, Deus arrumou as águas embaixo do firmamento. O que ele fez? Estava tudo misturado. Vamos fazer o seguinte: água para cá, terra para lá. Apareça a porção seca. Águas ajuntem-se em um lugar só e apareça a porção seca. Gente, o que é isso? É o continente original. Pangeia. Alguém já viu sobre isso? Pangeia, no início de todas as coisas, havia uma porção seca, um continente único. Hoje nós temos quantos continentes? 5, né? Continentes. Tá, não vou falar todos eles, né? Senão a gente vai errar. Mas hoje, os continentes estão separados. Europa, América, vou falar, vai Oceania, África, Ásia e Antártica. Isso. Todos separados. Mas antes, se você pegar o mapa mundi, você vê que eles se encaixam como um quebra-cabeça. A parte lá de cima com a América aqui, com a Europa, a África, a Oceania e a Ásia, todos eram uma porção seca. O texto não fala, ajuntem-se as porções secas. Gente, como o professor Dr. Adalto fala e ele repete, a ciência devidamente estabelecida e a Bíblia corretamente interpretada nunca entrarão em contradição. Isso é belo demais. A porção seca. Houve depois os mares, os oceanos em volta. E Deus separou, organizou tudo isso. No dia 3, né? Pode falar, Breno. Rodrigo, o professor Adalto também cita que hoje em dia os continentes se afastam em torno de 2 centímetros um do outro. Aí se for olhar, eles falam, como se afasta 2 centímetros, isso daí então para ter afastado tanto foram milhões de anos. Só que aí ele cita, vamos olhar por exemplo os Andes, que é aqui do lado no Chile, no Pacífico ali. No Pacífico. Se for olhar, foi uma cadeia de montanhas que se formou pelo choque de 2 placas. Aí o que eles explicam o que aconteceu? É como se fosse um acidente de carro. Quando o carro bate no outro, fortemente, né, com alta velocidade, os carros se amassam e entram meio que um no outro. Ele fala, vamos supor que realmente fosse só 2 centímetros nesses milhões de anos. O choque não seria nunca suficiente para ter gerado uma deformação de mais de 4.000 metros de altitude. Porque se fosse batendo devagarinho, se ajustando ali, ia quebrando, ia formando a pedra, mas é como se fosse um acidente de baixa velocidade. O carro não amassa muito. Então se afastou de uma vez, bateu no outro, numa força tão grande do choque, um com o outro, que gerou uma cordilheira, né, que é a cordilheira dos Andes. Que legal. Então isso mostra que realmente era um continente só, né, como está escrito na Bíblia, e que se hoje estão separados, não foi milhões de anos. Foi tão rápido que foi suficiente para dar uma batida forte. Olha só, para formar essa cadeia rochosa aí, né? Perfeito. Vê que coisa linda. Muito bem. Nós vamos recorrer ao Breno em vários momentos, tá, gente? Presta atenção. Captaram a minha mensagem, né? Pois é. Esse movimento, né, das placas, passa a associar como se fosse a gente tentando empurrar o tapete, né? É verdade. A gente empurra o tapete que forma a elevação, né? E o porquê disso também tem explicado, né? E tudo mais. O início daquela catástrofe. A pressão da água também, né? Então, houve o afastamento, então essa aceleração também das placas também causou essa deformação, né? E depois a desaceleração. Muito legal. Isso aí. Bom, nós vimos então até o versículo 10, né? Agora vamos ao 11. E Deus disse no dia, no terceiro dia ainda, vamos lá, versículo 11. E Deus disse que a terra, então já havia terra, tá vendo aí? Porção seca e mares. Na terra, que a terra produza relva, ervas que deem semente,
e árvores frutíferas que deem fruto segundo a sua espécie, cuja semente esteja no fruto sobre a terra. E assim aconteceu. E a terra produziu ervas que davam semente segundo a sua espécie, e árvores que davam fruto, cuja semente estava nele conforme a sua espécie. E Deus viu que isso era bom. Houve tarde e manhã, o terceiro dia. Concluindo a obra do terceiro dia, o que Deus fez? Criou a graminha, criou a roseira, criou o cedro, criou a árvore de manga, criou a jaca, criou o moranguinho, criou o arbusto, criou o capim. Deus preparando o meio ambiente para que venha depois a criação dos animais, a fauna, preparando a fauna, para que venha a fauna, preparando a flora, para que venha a fauna. Isso. Que coisa linda! Que coisa linda! E você percebe quando você olha aquela sua flor lá na sua casa, não artificial, olha natural, e você vê, meu Deus, como que pode essa pétala desse jeito? Parece um tecido. Coisa maravilhosa. Que coisa maravilhosa. Não é possível que isso foi feito do nada por meio de uma explosão? Aí você começa a pensar, Deus, as obras da criação glorificam a Deus. Isso é belo demais. O girassol, que ele realmente se movimenta, né? Ele se movimenta, parece. O dorme-dorme, quem já bateu no dorme-dorme? O dorme-dorme, isso é lindo demais. Gente, a gente se perde nesse dia a dia nosso, né? A gente se perde olhando papéis e atendendo telefonema e olhando para a televisão. A gente se esquece da criação de Deus maravilhosa, os detalhes da criação de Deus. Não estou falando, eu me coloco nisso. A gente olha a parede, a gente vive dentro de uma selva de pedra e esquece de olhar para a criação bela de Deus, que é magnífica, a gente olha para uma flor, quem sabe, mas desligou? Para que a gente olha para a criação e vê, nossa, eu não sou nada diante de Deus que faz todas essas coisas, que fez todas essas coisas. Oi? Interessante que se a gente vê uma flor, já é impressionante. Como é que aquela mesma roseira nasce outras idênticas, outras perfeitinhas? Exatamente. Você vê que ele é perfeito, todas em sequência, daquela forma, conforme a sua espécie. Então existe diferenciação dentro da mesma espécie. Se você quer pensar em evolução, pense na evolução horizontal, alteração ou mutação dentro da espécie, não evolução vertical de uma ameba unicelular, quem sabe, criando um elefante, sei lá. Isso não existe, jamais. Quer pensar em evolução? Devemos pensar e estudar sobre evolução horizontal, alteração, mutação dentro da espécie. Vamos partir para o próximo dia. Então, versículo 13: houve tarde e manhã, o terceiro dia. Gente, vocês estão percebendo que Moisés escreveu houve tarde e manhã sem ter sol, sem ter lua? Por quê? Porque já existia luz, já existia treva. Que coisa maravilhosa! Houve tarde e manhã, o terceiro dia. 14: e Deus disse que haja luzeiros no firmamento dos céus para fazerem separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais, para estações, para dias e anos, e sirvam de luzeiros no firmamento dos céus para iluminar a terra. E assim aconteceu. Deus fez os dois grandes luzeiros, o maior para governar o dia, chamado Sol, e o menor para governar a noite, chamada Lua. E fez também as estrelas. Olha só, os corpos estelares Deus criou, cada um deles,
e os colocou no firmamento dos céus. Firmamento dos céus aqui pode entender como o céu aqui, mas todo o universo além do nosso planeta, da Terra, que Deus criou a Terra, além. Quando fala firmamento, parece que Moisés estava querendo mostrar que eles viam como se fosse uma cobertura, como se pudesse encostar no firmamento. É porque, lógico, não tinha o estudo que nós temos hoje, que o azul que a gente vê lá em cima a gente passa, é uma mistura de vários gases, como se eles imaginassem como se tivesse um tecido bem grande, firmamento que pudesse pegar uma tela de pintura, isso, firmamento do céu. Que haja luzeiro, o sol foi criado nesse momento, e o sol é grande demais. Cientistas hoje no século 21 não conseguem entender como funciona a combustão, como funciona essa mistura de gases ali dentro do sol, essa combustão, essa queima ininterrupta. E a posição da Terra é exatamente onde nós estamos, e Deus criou o Sol aqui, e na Terra onde nós estamos, o planeta Terra, aqui, e que se nós estivéssemos um pouquinho para cá, próximo do Sol, nós queimaríamos, se tivesse um pouquinho para cá, depois do Sol, nós morreríamos congelados. A temperatura da Terra hoje é adequada para você e para mim, para a nossa habitação, para permanência, eu ia falar um termo, manutenção da vida. Manutenção da vida, calor na Terra é absolutamente próprio para a manutenção da vida. Deus fez tudo isso. Estava ouvindo essa semana sobre um cientista que estava falando sobre a possibilidade de ter vida fora da Terra, né? E aí esse cientista é crente também, né? E aí ele disse que ele até acredita que possa existir vida bem difícil, um celular. Vida inteligente ele já acha meio que impossível devido aos fatores do planeta. É tudo muito certinho para que a nossa Terra, né, tivesse vida, né? Tivesse vida fora da Terra, né? Que legal, olha aí, tudo adequado, pressão aqui. Nós também somos governados por leis naturais. Ó, até hoje cedo essa lei estava valendo, ainda está. Que lei que é essa? Lei da gravidade. Vou te falar assim. Versículo 14, diz: haja luzeiro no firmamento dos céus para fazer separação entre o dia e a noite, seja feito para sinais, para estações, para dias e anos. E a gente vê que a ciência ela não tem jeito, ela tem que se submeter, porque a gente tem que ter um ano bissexto para ajeitar, né? Ajeitar o tempo, né? Mas não, um estudo científico aí e que vai ser certinho, 24 horas, tá? Tira o ano bissexto aí, um pouco a confusão que você vai. É verdade. O cálculo, né? Porque o tempo ele é uma convenção, né? E por conta de cálculos, eles perceberam que a movimentação da Terra é em aproximadamente quanto? 23 horas e 50 e poucos minutos, para depois a soma de um dia lá no quarto ano, ok? É isso mesmo, os cientistas? É, né? É isso, a movimentação da Terra. Exatamente, Deus ordenou dessa forma. E a Terra não só se movimenta em volta do próprio eixo, mas ela também se movimenta do Sol. Muito bem, estudiosos, isso aí. Muito bem, 24 horas, e também a Terra se movimenta em torno do Sol, proporcionando as estações, e ela também se inclina de certa forma e depois ela volta. Que coisa linda! E a Terra tem mais de 10 movimentos, né? Se eu não me engano, tem vários movimentos que os estudiosos perceberam aí. As estações, nós percebemos as estações por conta do Sol e da Lua. A Terra, ela se posiciona em relação ao Sol de tal forma que, por exemplo, se a Terra está inclinada para cá, bate mais Sol no hemisfério sul do que no hemisfério norte. Consequentemente, aqui é verão, lá é inverno. Daqui a pouco ela está se movimentando quando há equidade, ou próximo da incidência dos raios solares nos hemisférios. Aqui é outono, aqui é primavera.
Aí a Terra se inclina mais um pouquinho e a incidência dos raios solares no hemisfério norte é maior do que no hemisfério sul, então lá é verão, aqui é inverno. E isso vai acontecendo ano após ano. Isso é lindo demais. Sobre a gravidade, sobre essas leis, a preservação da nossa vida. A gravidade é importante para a nossa saúde. Mesmo com a nossa vida, Pressão. nós estamos submetidos à respiração. Então, a gravidade é importante para nós, seres humanos. A gente não pode, se a gente ficar, por exemplo, em outras palavras, tanto gravitação fraca, Baixa, né? desse modo que o corpo humano não pode ficar muito tempo lá, sob aquelas condições. A regeneração celular ela acelera, isso envelhece mais rápido, tem mais condições. Olha só. Então, dessa falta da gravidade. Nossa, que fantástico. A lua da Terra, que tem outras luas, né? Mas a lua do planeta Terra, ela influencia nas marés. Explica isso, Rodrigo. Jamais. Eu não vou conseguir explicar para você. Ela influencia de tal forma, né? A gravidade e não sei. Influencia nas marés. A posição da lua com relação à Terra. É isso mesmo? Aí, tá vendo? Expliquei. Tá vendo? Vamos lá, próximo dia. Ó, são tantas coisas, né, que a gente acaba ficando maravilhado com a criação de Deus. Não, é só para falar que eu não sabia, eles ensinam na escola, né? Porque a evolução, eles não deixam muito espaço para a gente ter muitas coisas. Uhum. E quando a gente vai se aprofundando, a gente vê que na verdade tem muitas pessoas que vão contra a teoria da evolução, né? Isso não seja divulgado. Não é o que é assumido bíblico, porque a ciência ela é limitada, ela não consegue provar que foi Deus. Isso. Mas ela consegue provar que Foi criado. você criou. Uhum. E uma das principais coisas que você falou aí das leis, eu lembrei, é que, por exemplo, o Steve Hawking, ele defende bastante, né? Morreu, né? Morreu. Mas, eu já vi mas ele dizia no livro dele que as leis do universo, a principal crítica, né, a lei do universo, ele vem ter criado, porque foi uma explosão. Isso quer dizer que a desordem trouxe a ordem. Uhum. Isso é acontecendo na lei da termodinâmica, que diz que se a gente deixar aqui o ambiente por conta dele mesmo, ele vai tender a se espalhar e bagunçar mais, né? Ele não vai se ordenar espontaneamente. Então a força ordenando. E aí ele justifica isso dizendo que no princípio, no Big Bang, eram leis da física que a gente não entende, desconhecidas. Isso é um trunfo, né? Leis da física desconhecidas. Isso. Olha, um milagre. Pois é, né? justamente. Um milagre da explosão. Justamente. Então isso é interessante porque a gente, no ambiente acadêmico, às vezes a gente sente que a gente é um peixinho fora d'água, se a gente disser que a gente entende criação de tudo, a gente é meio burro. Porque eles fazem a gente acreditar como se isso fosse a única opção. E não é a única opção, né? E na verdade eles precisam de mais fé para acreditar que essas coisas acontecem. Isso. Leis não criam a si mesmas, né? Leis não criam a si mesmas. Leis foram criadas por um ser superior a elas, né? Como o professor Adalto fala, 2 átomos lá no início, né? Próton e próton, energias iguais, né? Aí eles decidiram, já que nós somos iguais, vamos nos repelir. Eles decidiram a partir dali criar uma lei? Não, jamais. Não. Deus estabeleceu uma lei e a partir daí as coisas passaram a funcionar. Certo? Agora nós estamos no 14, é isso? Não. No 17, né? E os colocou no firmamento dos céus para iluminarem a terra, para governarem o dia e a noite, fazerem separação entre a luz e as trevas, para que, olha só, os seres humanos tivessem um referencial. Havia luz e havia trevas. Mas a partir do momento depois que a criação
os seres vivos fossem criados, eles teriam um referencial de sol e de lua para governar o dia ou para governar a noite. Houve tarde de manhã o quarto dia. 20. E Deus disse que as águas sejam povoadas de enxames de seres vivos, e as aves voem sobre a terra, sob o firmamento. Sobre a terra, ou seja, em cima da terra, mas sob, debaixo do firmamento, entre a terra e o céu. Aves. 21. Assim Deus criou as grandes criaturas marinhas e todos os seres vivos que se movem, os quais povoam as águas segundo as suas espécies, e todas as aves segundo as suas espécies. E Deus viu que isso era bom. Deus os abençoou, dizendo: sejam fecundos, multipliquem-se e encham as águas dos mares, e na terra se multipliquem as aves. Houve tarde e manhã o quinto dia. A partir daí, então, os seres tanto marinhos quanto aquáticos, quanto os seres que voam, as aves, foram criadas, e eles já tinham condições de poder viver. Então, por isso que a gente vive pela fé. É isso. Porque se a gente for entrar no debate, vai tentar provar alguma coisa, a gente não vai conseguir, porque tem coisas que não foram reveladas a nós. Isso. Por isso, pela fé. Perfeito. No início, como nós vimos, é pela fé que nós estamos lendo e entendendo essas coisas. É pela fé. É pela fé. Não nos isenta de pensar, nós entendemos o que nós estamos lendo. Mas é pela fé, é pelos olhos da fé. Isso mesmo. Interessante essa questão, porque Deus não ordena que a gente viva pela razão. E a razão alcança aquilo que a fé alcança. Isso. E a fé, ela é a questão exclusiva. Como Deus não se aprovar nenhuma dessas coisas para ninguém, nós também temos que entrar nesse descanso. Nós não conseguimos provar isso para as pessoas que não querem entender. É verdade. Nós continuamos vivendo pela fé, apesar de não ver. Isso. Nós vamos continuar vivendo. Então, independente do que as pessoas aceitem, não aceitem, concordem, não concordem, Deus não quis explicar coisas para. Não precisa. Determinadas pessoas. É verdade. Amém. Eu acho que eu gostaria de fazer uma observação nisso que o João falou. Precisa nos levar a sabermos que somos privilegiados. E precisa nos ensinar uma humildade. Porque se sabemos e se cremos assim, é porque o Senhor nos agraciou com isso. Não por nós mesmos. E nós não somos melhores do que aqueles que não creem. Amém. E nós não somos mais do que eles. Exatamente. Eu acho que isso precisa nos levar a uma referência de gratidão cada dia mais. Perfeito. Perfeito. Para que Deus se agrade de nós. Sem fé é impossível agradar a Deus. Exatamente isso. E Ele deve gerar em nós gratidão, humildade e entendermos que nós somos criaturas criados por Deus, amados por Deus. E aí volta na pergunta primeiro: vivemos para a glória dele e nos alegramos por isso. Nos alegramos nisso, a vida de gratidão, de humildade, com certeza. Amém. Vamos lá. Findamos então o quinto dia, vamos para o sexto e último dia da criação. 24. E Deus disse que a terra produza seres vivos conforme a sua espécie, animais domésticos, animais que rastejam e animais selvagens segundo a sua espécie. E assim aconteceu. E Deus fez os animais selvagens segundo a sua espécie, os animais domésticos conforme a sua espécie, e todos os animais que rastejam sobre a terra segundo a sua espécie. E Deus viu que isso era bom. Aí no sexto dia, no início do sexto dia, Deus criou os animais. Fala um animal aí selvagem. Leão. Fala um animal doméstico. Cachorro. Fala um animal que rasteja. Farofa. Animal que rasteja. Cobra. Tá bom? Deus fez. Muito bem.
26. Vamos correr que a gente tem que partir para a parte de explicação, que vai ser rápido também. E Deus disse: façamos o ser humano agora no sexto dia, não somente os animais irracionais, animais que não pensam, animais irracionais. O seu cachorrinho, ainda que ele venha para você e ele fica todo felizinho quando te vê, não é porque ele está entendendo: olha, eu vi o meu dono, eu estou feliz por isso. Não, ele não entende o que ele está fazendo ali, com relação a raciocínio. Ele entende o seguinte: instintivamente, quando ele te vê, você pega ele, você faz carinho nele, ou você fala: oi, farofa, e o farofa fica feliz, aquilo é um agrado para ele. Instinto. Animais irracionais agem por instinto, não porque eles pensam, entendem o que estão fazendo. Mas agora Deus fez o único ser, o único animal racional. Façamos o ser humano na nossa imagem. Aqui a Trindade agindo. Vamos fazer um ser conforme a nossa imagem, representando-nos. Isso que quer dizer no original. A nossa imagem e semelhança. Não que nós seríamos semideuses, de jeito nenhum, criaturas conforme Deus quer, representando Deus aqui na terra, representantes de Deus, que agem moralmente, entendedores de bem e de mal, que podem influenciar culturalmente, que dominem. Isso é ser feito à imagem e semelhança de Deus. Deus depois deu um mandato para o homem: domine, seja meu representante aqui na terra. Isso é ser a imagem e semelhança de Deus. Federal, isso mesmo, de todo, de tudo, né? Sobre tudo, exatamente. Hã? Algumas capacidades que o próprio Deus deu, na semelhança dele. Como ele foi e criou de uma maneira criativa, assim também o homem, por ser semelhança de Deus, ainda que não queira admitir, né, os cientistas que criam coisas como celular, GPS, essa ideia de abstração, de imaginar uma coisa que não existe e fazer, colocar ela em prática, é uma coisa que só o ser humano tem. E algo que vem do próprio Deus, ainda que ele não queira admitir. Perfeito. Dan. Foi citado aí os animais, né? Rasteiro, a cobra, mas pode ser que a cobra ela não tivesse enquadrado aí até esse momento da criação, né? Porque em Gênesis 3:14, depois da queda, Deus sim. ela rastejará Pode ser. sobre o próprio vento. Verdade. A partir do momento, depois da Ela passou a rastejar? como era antes, um verbo, não dava. Uma lagartixa? Pode ser que não seja. Entendi, é verdade. A cobra com verbo antes da queda. É verdade, muito bem pensado. Muito bem. E Deus fez o homem conforme a sua imagem e semelhança. O que o Breno disse, aí já chama a Josi. O que o Breno disse é aquilo que nesse momento Deus comunicou parte dos seus atributos. Nós vimos a pergunta de número 3 ou 4, se não me engano, os atributos de Deus. E tem atributos comunicáveis e atributos incomunicáveis, que só pertencem a Deus. Mas naquele momento Deus passou certos atributos para o ser humano. Inteligência. Josi. Perfeito. Nossa, que legal. Pá. No capítulo 2. Perfeito, Josi. Perfeito. E fazer um ser totalmente diferente do que ele tinha feito até então. É verdade. Capítulo 2, gente, de Gênesis é a explicação desse versículo 26 aí, ó. Tá? É como Deus fez o homem, capítulo 2. Não é porque um outro dia, então um outro dia especial Deus preparou. Não. O capítulo 2 é aqui, é o sexto dia, tá bom? Como detalhe da criação do homem, certo? Muito bem, Josi, legal. Tem a ele domínio sobre os peixes do mar. Só Deus tem domínio absoluto, lógico, mas ele delegou isso ao homem. Ter domínio sobre os animais.
Por que você acha que o animal tem medo do ser humano? O leão, se você for na selva, você chegar lá, ele vai te matar, é verdade. Mas ele vai te matar porque ele tem medo de você. Porque você está ali, está entrando no território dele, está sendo uma ameaça para ele. Não é porque ele tem medo. Os animais se submetem aos seres humanos de certa forma, se sujeitam. Fugindo. Vem disso aqui. O ser humano tem de Deus o domínio sobre a criação. Existem umas tribos africanas, eles têm esse conhecimento de tanto conviver com isso, e às vezes eles andam à caça na espreita do ataque do leão. Aí os leões vão lá, atacam determinada presa, eles vão, eles geralmente em trio. Eles chegam, dois mantêm a posição de defesa, aí eles vão afastando com os gritos, não é só com os gritos, tem que usar, não precisa nada. Às vezes um bastãozinho. Sim. Eles vão com os gritos, então eles percebem, os leões vão se apoiando, vão se afastando, eles vão avançando. E eles, em momento algum, eles titubeam, eles têm que ir para cima. Meu Deus do céu. Os leões afastam, vão lá, pegam uma parte, não pode pegar toda a casa, mas os leões vêm atrás deles. Uma parte que é interessante, e deixa o restante lá, eles colocam a corrida. Usa o leãozinho para o churrasco. E o animal tem medo, realmente. Tá vendo? Às vezes, esse ataque é muito mais por medo. É por medo, é um instinto do animal, né? Por conta dessa ordem do Criador. Essa ordem do Criador. Não pode sentar não. Quando eu falar ele. Vamos lá. 26 nós lemos. 27. Assim Deus criou o ser humano à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: sejam fecundos, multipliquem-se, encham a terra e sujeitem-na. Tenham domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. 29. E Deus disse ainda: eis que lhes tenho dado todas as ervas que dão semente e se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto que dê semente. Isso servirá de alimento para vocês e para todos os animais da terra, todas as aves dos céus e todos os animais que rastejam sobre a terra, em que há fôlego de vida, toda a erva verde lhes servirá de alimento. E assim aconteceu. Deus viu tudo o que havia feito, e eis que era muito bom. Houve tarde e manhã o sexto dia. Gente, terminamos aqui o sexto dia. Deus fez toda a criação em 6 dias. Pode falar, bem. Aqui no 28 é interessante, a ordem, né, que Deus abençoou e disse: sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra. Algumas pessoas questionam, né, se utilizam aí de questionamentos para questionar a veracidade das histórias que a Bíblia apresenta, sendo que seria impossível, né, que uma pessoa atingisse uma determinada idade, né? Por exemplo, Matusalém, que a Bíblia relata que teve 1969 anos, então era muito comum as pessoas vivessem uma grande quantidade de anos. Mas aqui no 28 Deus diz: multiplicai-vos, enchei a terra. Quer dizer, para que as pessoas pudessem se multiplicar de modo que elas enchessem a terra, era necessário que elas vivessem uma grande quantidade de tempo, né? Então essa é também uma coisa que aconteceu, né? E agora já não é mais necessário que nós temos uma terra cheia, mas por causa das multiplicações, enchei. Que legal. Boa. Depois e isso, a raça humana acaba tendo um limite, né, de idade nesse sentido aí. Que legal, legal. Então no sexto dia Deus viu que tudo era muito bom. Algum homem, abra Hebreus 11:3, e uma mulher, Salmo 33:9. Rapidão, a gente já vai para a próxima parte para encerrar. Nosso tempo já quase foi. Pode. Enquanto isso, um homem abre Hebreus 11:3 e uma mulher abre Salmo 33:9. Vai, Dan. Nesse contexto da criação, né, muitos questionam com relação se Deus de fato criou a criação de Deus o relacionamento. Né? Todas as sentenças onde estão escritas aqui com relação à criação de Deus, está dizendo assim: disse Deus, haja luz, disse Deus, haja firmamento. E assim vai toda a parte da criação, chegando no capítulo 2. Deixa eu ver se eu acho que eu acabei de ver aqui lá, depois que ele criou
Então, como é que está escrito? Disse mais o Senhor Deus. Então, é criação. A palavra dele, quando ele fala, ele cria. Então, é criação de Deus. Relacionamento. Uma execução do decreto de Deus, né? É, que legal. Interessante, Boa. não é o homem que criou, ele percebeu que não precisava relacionar com não, é criação de Deus. Diante de todo. É verdade. Deus fez todos os seres vivos ali, estava cheio de animal, cheio de coisa, e Adão ali. Mas aí Deus viu que o homem estava só. Precisava de uma pessoa para se relacionar como ele. Né? Boa, legal. Vamos lá, Hebreus, quem achou? Pela fé. Tinha que ser uma mulher, tinha, naturalmente. Obrigado, Senhor. Adão e Ivo não ia dar muito certo. Vai lá, Hebreus 3, 11:3. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Pela fé, olha aí, nós falamos desde o início, gente, nós entendemos tudo isso pela fé. Pela fé. Criacionismo bíblico. Qualifique sempre o seu criacionismo, naquilo que você acredita. Qualifique. Criacionismo bíblico. Eu creio no criacionismo bíblico. Salmo 33:9. Quem achou? Mulher? Desculpa, Elô, de novo. Não entendi. Porque falou e tudo se fez. Mandou e logo tudo apareceu. Coisa linda, né? Deus falou e tudo se fez. O verbo de Deus, a atividade poderosa de Deus na criação. Muito bem, vamos lá então, vamos encerrando, caminhando para a gente compreender umas coisas bem práticas aqui. Criação, temos base para acreditar nisso? Sim, precisamos enfatizar fundamentalmente que cremos que Deus criou o universo e tudo que nele existe, tendo como base o que diz a Bíblia sobre a criação. Base na Bíblia. Agora, aliado a isso, olha só, uma junção. Devemos observar honestamente que nas obras criadas há evidências científicas de que existe uma mente inteligente por trás da criação do universo e da vida. Há um design inteligente, sim. Gente, a nossa fé não é uma fé divorciada da ciência, das evidências que acontecem, que estão na natureza. Por isso que é o livro da palavra de Deus e o livro das obras de Deus, os dois juntos. A palavra de Deus mostra isso. Livro das obras. Não há conflito entre o que está na palavra de Deus e as obras de Deus. Vocês perceberam? Na criação há evidências de um design inteligente do nosso Criador, do nosso Senhor. Entenderam a resposta? A obra da criação é aquela pela qual Deus fez todas as coisas. A criação é um ato do Deus triuno. Gênesis 1 mostra o seguinte, ó, o verbo está no singular, criou, e o sujeito no plural. Ali é criou, Elohim criou, não é Eloá criou. Eloá é Deus singular, Elohim é o plural, e ali no original é Elohim. Prova da Trindade. João 1:3 mostra que o verbo, a segunda pessoa da Trindade, criou todas as coisas. Estava com Deus no princípio fazendo o quê? Criando todas as coisas. No princípio, o verbo estava com Deus criando todas as coisas. E em Gênesis 1:2 mostra a presença do Espírito de Deus pairando sobre a face das águas. A Trindade em ação. Quer falar? Vai? Deus criou todas as formas orgânicas, assim como criações específicas sujeitas às mudanças limitadas da espécie. Ele ordenou especificamente a cada espécie reproduzir a sua espécie. Há variações entre as espécies, formas superiores e formas inferiores, mas as variações são sempre entre as espécies. Os animais e os vegetais não vieram de uma só semente, mas de um grupo. Variação na espécie. E a evolução? A lei de Deus é conforme a sua espécie. As pesquisas do homem nunca conseguiram cruzar artificialmente espécies diversas, nem observar a evolução
nem observar a matéria orgânica vinda naturalmente de matéria inorgânica. Isso é impossível. Não há possibilidade de cruzamento entre uma espécie e outra espécie, tipo macaco e ser humano. Você se olha no espelho e fala: quem da minha família era macaco? Uns até parece, né, meu? Jamais? Orangotango? Jamais? Aí, cadê? A teoria da evolução pede uma fé maior no homem do que aquela que é necessária para crer em Deus, pois que as evidências abundantes que testemunham os fatos que Deus declara nas Escrituras, livro da lei, livro das obras, nunca se contradizem. O que Deus falou e o que Ele fez. Entendendo, a resposta também é parte do nada, pela palavra do seu poder. Ex nihilo ou ex nihilo nihil fit. O que significa isso? Ex nihilo é do nada. Ex nihilo nihil fit é nada vem do nada. O que é? Ex nihilo. Nós acreditamos que as coisas vieram do nada. Há uma corrente que quer provar que nada provém do nada. Tudo tem uma matéria pré-existente. Mas não, nós acreditamos que Deus fez tudo do nada. Do nada. O verbo hebraico usado para criou, lá o bará, significa feito de nada, tirar do nada. E este verbo na língua hebraica somente é usado em relação a Deus. Os modernistas dizem que a existência do mundo e da vida foi através de um conjunto fortuito de átomos, contrariando o registro bíblico, né? Não é isso que aconteceu. Pela palavra do seu poder. A palavra não somente é a condutora do poder de Deus, mas a executora do poder de Deus. 3 acontecimentos no processo da criação. Percebam. Primeiro, Deus diz: haja. Deus diz. Segundo, o que Ele diz acontece. Execução. Terceiro, Ele vê o acontecido. Pronto. Perfeito e acabado. Tudo Deus agindo ali. Nossa vida física é criada e sustentada pela palavra de Deus, e nossa vida espiritual é vivificada e mantida pela palavra de Deus. Percebam que a palavra de Deus não só, nós somos criados pela palavra de Deus, o agir poderoso da palavra de Deus fisicamente, mas você é regenerado, você tem uma nova vida, regenere, nova geração através da palavra de Deus, e a palavra de Deus é que vivifica você morto pelos seus delitos e pecados. É a palavra de Deus, te dá uma nova vida. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. É a palavra que vivifica, é a palavra que dá vida. Ok? No espaço de 6 dias e tudo muito bem. A criação foi feita em 6 dias, literais ou não literais? Gente, como assim? Deus fez num dia, mas foi dia mesmo, como hoje a gente entende, o dia mesmo, manhã, tarde, noite e tal, ou eras, ou um espaço de tempo. Alguns afirmam que o dia em hebraico significa era, e assim concluem que Deus levou algumas eras para criar o mundo. A palavra hebraica para dia é Yom. Ela pode realmente referir-se a um período de mais de 24 horas. Em determinados momentos no Antigo Testamento, Yom significa um período de tempo. Um período. Porém, olha lá, mas no caso dos dias da criação, lá em Gênesis 1, isso não se aplica, pois quando esta palavra, Yom, no hebraico, vem acompanhada de um número definido, ou dos termos tarde ou manhã, refere-se indiscutivelmente a um dia de 24 horas, como hoje, é o dia. Quando a palavra Yom vem qualificada por um número, 1 Yom, 10 Yom, não sei como é que é 10 em hebraico, mas entendo, 10 Yom, são dias, são 10 dias. Quando ela vem sozinha, Yom é um período de tempo, uma determinada quantidade de tempo. Mas quando ela é qualificada, é dia, é um dia, é o dia. Olha lá, neste caso teríamos que provar que Gênesis 1 é uma exceção ao restante do Antigo Testamento, não é? Outra questão, e a correlação que Deus faz no quarto mandamento? Qual que é o quarto mandamento? Guarde o dia de sábado. Lá tem Yom também. Guarde o dia de sábado. Então Deus está pedindo para você guardar o dia ou guardar uma era?
Por você trabalhar durante 6 eras? Ou trabalhar em 6 dias e descansar no 7º dia? É isso. Perceberam como qualificado? Yom, dia. Gênesis 1:1 ou Gênesis capítulo 1 mostra dias literais, de manhã, tarde e noite, manhã, tarde e noite. Legal isso. E tudo muito bem. A criação de Deus foi muito boa, pois nenhuma obra de Deus foi parcialmente realizada. Cada ação criativa de Deus foi completa e perfeita em si, tudo feito para a sua glória. Encerrando, por que Deus fez o mundo? Nós vimos toda essa criação de Deus. Por que Deus fez o mundo? E Thomas Watson diz o seguinte: o mundo é somente um corredor para a eternidade. Gente, pessoal, a nossa existência, ou a criação de todas as coisas, ou especificamente Deus colocando o ser humano nesse mundo criado, e principalmente os seus filhos, Ele fez tudo isso não para que nós ficássemos aqui, apegássemos a este mundo, mas o mundo criado, as coisas criadas, elas são um corredor para a eternidade. O fim não é aqui. A nossa existência não é limitada ao mundo material. É muito maior. Deus criou todas as coisas e na execução do seu plano, Ele permitiu que nós vivêssemos nesse mundo criado e desfrutássemos desse mundo criado, mas como uma passagem. O mundo é para nós como o deserto é para Israel. Não um descanso, mas uma jornada para chegar a Canaã. Aleluia. O mundo é um camarim para adornar nossas almas, não um lugar onde ficaremos para sempre. Aleluia. Amém. Desfrutemos de todas as coisas que Deus criou para nós. Aproveitemos o que Deus colocou para nós, mas nunca esquecendo que Deus quer algo superior para nós, mais excelente para nós. Uma vida eterna com Ele, um novo céu, numa nova terra, onde habita justiça. Algo maravilhoso que a gente não consegue vislumbrar ainda, mas nós anelamos pela fé. Nós desejamos pela fé viver um novo tabernáculo, um novo templo, um novo corpo, ou quem sabe um corpo glorificado, carne e osso, mas glorificado, incorruptível, sem pecado, vivendo eternamente com o Senhor. Aqui é uma passagem. Aqui é uma passagem. Não pense que as delícias desse mundo são maiores do que nós vamos desfrutar na eternidade. Não, isso aqui vai acabar. É incomparavelmente melhor, como diz Paulo, estar com o Senhor. Incomparavelmente melhor. Não se compara. Se você está desfrutando de tudo isso que Deus tem dado a você nesse mundo, pensa o seguinte: o que eu vou desfrutar com Ele na eternidade? Muito, muito, muito superior. Amém. Alguém quer comentar para nós encerrarmos? Esse contexto do coronavírus, né? Alguém comentou que às vezes é para. A gente não pode sair dessa experiência como a gente entrou, né? Depois a gente viu, eu acho que como a gente entrou, o que a gente viu que se tornou humanidade? Todo mundo parar, as economias do mundo pararem, para a gente às vezes despertar, né? Porque às vezes a gente está muito apegado às coisas desse mundo. A gente pode achar que a nossa vida acabou aqui, né? O problema não acabou, e a gente esquece de Deus, das coisas sobrenaturais, quando esse mundo é caído, a nossa carne é fraca, né? Então, que a gente possa, esse pastor, né? Acho que foi o João André falou, que a gente possa refletir nisso, né? Que essa casa não é nossa. Amém, olha aí. Essa frase, exatamente. Nós estamos passando no deserto de Deus. No deserto, um caminho para chegar a Canaã celestial. Perfeito, verdade. Amém. Alguém gostaria de fazer uma oração, por favor? Senhor, meu Deus, meu Pai, muito obrigada, Senhor, por estarmos aqui, Pai, por essa oportunidade que o Senhor nos deu. Muito obrigada, Senhor, por o Senhor estar nos guardando, Pai. Te agradecemos, Senhor, pela palavra de hoje. Te pedimos para que ela fique no nosso coração, Pai, que a gente possa refletir essa semana, Pai. E que
Amém, amém. Amém, gente, vamos na paz.